Estamos de volta com Estação Mamoré e nesse bloco você vai conhecer a exposição Queimadas em Rondônia, do fotógrafo e documentarista Luiz Brito. Luiz, fala pra gente por que esse tema, falando sobre as queimadas. Por quê? Porque essa questão das queimadas em Rondônia, ela nos coloca como um estado que destrói grande parte de suas florestas, né? Ou seja, da natureza. O que acontece com as queimadas é o fim da vida. É tanto que ela é representada pelas cores que vai do cinza ao negro, né? E isso na nossa sociedade, na nossa cultura, representa o quê? A morte, né? Então isso me chamou muita atenção em Rondônia, né? E me fez realizar esses documentos dessa questão dessa situação em que nós estamos metidos, né? Onde poucas pessoas tiram lucro disso, né? Isso que a gente vê, né? E na realidade as queimadas, para mim, é como se fossem corpos mortos, né? Que a gente vai lá, não vê mais nada, vê corpos assim, os galhos assim enrijecidos, né? Parece quem já foi no IML sabe como é que é isso. Então eu comparo assim como se fosse uma cidade no dia seguinte após um bombardeio, né? Essa que é a minha observação sobre isso, né? Sobre isso que acontece aqui no nosso estado, que é muito triste também presenciar essa questão. E quem fotografa, pelo menos foi o que eu senti, que a gente tem uma grande responsabilidade de trazer essas imagens para cá, para a área urbana, né? Que de repente eu ia sozinho para esses lugares, né? E de repente eu me via numa responsabilidade tão grande de saber traduzir aquilo que eu via lá e trazer nessa forma de imagem, né? Foi esse também a minha responsabilidade. Eu me sentia muito responsável. Eu ia só para as queimadas, né? Só ia de carro, tal, dormia em cidades, tal, e assim ia compondo essa questão, né? Quais foram os lugares que você passou para poder tirar essas fotos? Foi alguns anos assim de vários verões amazônicos, né? Primeiro eu saí de Porto Velho a Presidente Médici. Depois de Presidente Médici a Costa Marques. Aí retornei para Porto Velho, fiz Porto Velho, Guajará-Mirim, retornei a Porto Velho e depois fiz ao redor da cidade de Porto Velho, que também naquela época ainda é grande essa questão, ainda queimo muito, né, nessas linhas agrícolas, né? Então foi assim a metodologia do trabalho, né? Agora é um trabalho totalmente em preto e branco, só tem uma foto colorida que eu fiz questão de fazer essa foto. E também foi feita toda em filme preto e branco, porque eu quis dramatizar essa questão das queimadas em preto e branco, né? E acho que o filme ainda é a melhor mídia para se representar o que eu queria representar dessa questão, né? Quanto tempo, Luiz, para montar toda a exposição? Olha, foi vários verões, né? Pelo menos essas que estão aqui foram uns 3 verões, uns 3 épocas de seca de Rondônia, né? Então vamos mostrar algumas das fotografias para você falar um pouquinho pra gente de alguns lugares que você passou, né? Olha, essa aqui é uma castanheira. Ela foi fotografada em Costa Marques, né? Aí você observa que apesar dela morta, né, o cadáver dela, vamos assim dizer, ela ainda preserva aquela beleza, é muito bela ainda, né? A gente vê, parece uma escultura, né? E foi em Costa Marques essa daqui, né? Essa outra foi nos arredores de Porto Velho, numa linha agrícola, lá na linha Jatuarana, aqui do outro lado do Rio Madeira, né? Essa aqui ficou bem legal, a dinâmica de 2 quadros para uma foto só, né? Essa aí também foi na estrada que dá para o Baitá, mas ainda em Porto Velho também. Olha, essa foi foi entre Porto Velho e Guajará-Mirim, ali por perto da Fazenda Caracol, por ali, né? Foi lá, isso aí, né? Foi nesse trecho, Porto Velho e Guajará-Mirim. Isso aí eu via, a gente passava, via e parava tal, e ia sacando esse lance das queimadas, né? É como se a gente procurasse esses corpos mortos, né?
Então foi essa aí, né? A gente achava esses corpos mortos ainda por lá, né? Luiz, bem, você já teve outras exposições. Quais foram as temáticas? São 3 temáticas que estão sempre na minha agenda. São o Divino Espírito Santo, o festejo divino, as queimadas e a madeira mamoré, por onde também caminham quilômetros e quilômetros registrando essa questão do abandono da madeira mamoré, né? Agora, os outros trabalhos são assim, mais a granel, né? Várias temáticas que compõem, né? Mas essas 3 temáticas são fixas na minha agenda, vamos assim dizer, né? E a resposta do público para essa exposição falando sobre as queimadas de Rondônia? Olha, a gente vem aqui, a gente conversa com as pessoas que nos procuram, né? E ela se sente sensibilizada, né? Sensibilizada, porque a fotografia, eu acho que ela é o único instrumento como imagem de sensibilização, né? Que pode sensibilizar uma pessoa. Então muitas pessoas me dizem, olha, esse é o retrato realmente, ela está muito real. É isso que eu ouço, os comentários, está muito real. Outra já diz, não, pô, tem muita arte também, né? Então tem vários assim depoimentos sobre essa questão, né? Porque a fotografia tem uma linguagem também, né? Linguagem que a gente dramatiza também, né? Mas eu não procuro dramatizar muito nessa questão. Eu procuro ser o mais real possível, né? Então é isso. Luiz, apresenta esta pra gente. Essa aí foi lá naquela estrada depois do Urso Branco. Essa aqui. Então foi no município de Porto Velho, né? E foi isso, né? Que foi lá naquela estrada do Urso Branco. Acho que ainda nem existia aquelas habitações ainda para lá, né? Foi pós Urso Branco, né? E o legal é que no meio da exposição, além das fotos, nós encontramos também com esta, podemos dizer que é uma decoração, Luiz? O que seria isso? Isso aí foi a minha produtora, quem produziu, né? Foi a Ana Luísa. Ela falou, Luiz, é o seguinte, eu vou armar uns cipós aqui, essas galhadas, não sei se é galho, cipó, e vou deixar essas folhinhas para as pessoas que quiserem deixar um recado para você ou sobre a exposição, escreve e prende aqui. E prende. Foi uma ideia dela, da Ana, né? Então, foi assim. Luiz, muito obrigada pela sua entrevista. Ok, obrigado também. Obrigado a vocês e estamos aí na área. Estamos aqui. E agora fique com mais um pouquinho das fotos de Luiz Brito, que eu volto no próximo bloco. Até lá!